As estações mudaram, algo elas levaram, mas teu amor sei que ficou. Se alguém que seja rico quiser o meu sorriso, não vendo, pois você comprou. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Meu amor não vai ter fim. As estações mudaram, algo elas levaram, mas teu amor sei que ficou. Se alguém que seja rico quiser o meu sorriso, não vendo, pois você comprou. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Meu amor não vai ter fim. Chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Meu amor não vai ter fim. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, começando o Entretantos, entrando na sua casa. Hoje aqui com o meu querido amigo Márcio Cruz. Obrigada por aceitar o nosso convite, Márcio. Bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu, cara. Que alegria. Assim como a gente evangeliza pela música, pela graça, por acreditar que a música pode ir muito além de nós. Então, eu acredito que o Entretantos está chegando na sua casa porque você acredita e a rede e a TV Evangelizar também. Evangelizar é preciso. Por isso, eu acredito que vocês também acreditam por estarem aqui. Mas como é que você está? Fazia um tempinho que a gente não se encontrava. Como é que está toda essa missão, essa conciliação que você tem da sua música e da sua profissão? São duas profissões, mas das quais você concilia muito bem. Para mim, hoje, é uma grande satisfação poder conciliar essas duas coisas, né? Porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas, né? Então, acho que é uma coisa muito minha, assim. Desde quando eu participava do grupo de acólitos e tudo mais, eu coordenei um grupo por 16 anos, praticamente. Nem pode, tanto tempo, né, coordenar um grupo. Com muito tempo. A gente acaba criando um vínculo muito... E vendo eles crescerem e tudo mais. Me chamavam de pai até na época e tudo. Então, assim, sempre teve dentro de mim esse cuidado com as pessoas, né? E a música, desde pequeno, a música fez parte da minha história. Começou com o meu irmão, né? Eu acordava nas noites que ele chegava, pegava o violão na cama, tocava e tal, e eu acordava. Então aquilo foi despertando em mim uma vontade também de aprender música, né? E, enfim, minha mãe também cantava sempre em casa e tal. Então a minha história foi pautada pela música, pelo canto especificamente, né? E hoje eu consegui unir duas coisas que são fundamentais para mim,
a música, o canto, a técnica vocal, a terapia também, né? Nossa, nós vamos falar sobre isso. E poder, sabe, fazer algo que eu achava muito raso antes, sabe? Eu achava que, por exemplo, eu dava aula de técnica vocal, ensinava canto, vamos evangelizar, vamos, né? Mas assim, ficava muito técnica por técnica e a gente não explorava tanto, não aprofundava tanto. Então, esse ar da psicologia, esse ar da terapia, da musicoterapia, né? Entrou na minha vida e aí... Hoje, grande parte do meu tempo, hoje mesmo eu estava trabalhando, né, com os meus pacientes e tal, né, Bacana. já atuando, né. Você tem uma outra área aí que está se expandindo, crescendo, a musicoterapia está crescendo muito, né? Sim, sim. E internacionalmente, né, a gente sabe que está indo longe e aqui no Brasil, cada vez mais, também a gente está ganhando espaço, né. Então, hoje eu descobri uma coisa muito interessante, Carla, que eu cuidava das pessoas de certa forma, né, dentro da igreja, com a minha, talvez, gestão, não sei como eu poderia colocar assim, mas a música também. Só que quando hoje eu vejo o lugar que eu atuo, eu acredito que eu estou exatamente onde mais precisa, sabe? Sim. Onde as pessoas não querem ir, né? E eu me sinto muito bem. Hoje mesmo falava para o grupo, né, de musicoterapia, a grande alegria em estar com eles. Eu me sinto muito feliz no palco, me sinto bem realizado, mas eu acho que as duas coisas hoje andam muito juntas, assim, sabe? Não dá para escolher hoje, sabe? Se eu quero ficar no palco ou se eu quero ficar com os meus pacientes. E os meninos te acompanham no palco? Me acompanham. Apresenta-os. Isso daí. Meninos, bem-vindos vocês também, que tocaram lindamente aí. São grandes preciosidades da minha vida mesmo, né? Os primos ali, o Marco Muraro aqui do meio, né? Thiago Muraro também. Aqui temos o Lucas, que está começando com a gente agora, né? Tá no carrom. E a Janaíne Pavani, que está com a gente aqui no Entretantos também. Toda semana ela está aqui com a gente, hoje tocou para vocês também. Janaína, estamos aí já, né? Temos uma estrada também, né, Jana? Muito bom. Márcio, você fala dessa música que cuida do outro, né? O que é para você o cuidar? O que é essa palavra cuidar para você? O cuidado, na verdade, ele não é simplesmente zelar ou ficar protegendo alguém, né? Eu acho que o cuidar, ele é orientar, ele é mostrar um caminho e não especificamente o padrão, né? Mas de acordo com a subjetividade de cada um, sabe? Olhando para a história de cada um e a partir daí é como plano mesmo, né? Porque se a gente trabalha numa questão aí da própria musicoterapia, né? A gente antes mesmo de atender alguém, a gente olha um pouco para a história, né? Então não é aquilo que eu quero. O cuidado, eu acredito que não vem por esse meio. Eu quero cuidar dessa forma, mas eu quero cuidar... eu preciso cuidar da forma que essa pessoa realmente precisa ser cuidada dentro da história. É o seu olhar para o outro. Sim, né? Tem que ser assim. É o seu olhar para o outro, é aquela subjetividade. Eu acho que você tem muito isso nas suas composições, né? Essa subjetividade, essa poesia, esse cuidado. Eu acho que desde sempre o seu trabalho teve isso, trouxe isso, né? Sim. Quanto tempo você tem de carreira? Então, ano passado a gente completou 10 anos de carreira, né? A Janaína tocou também com a gente, os meninos também. E são 10 anos, mas assim, se for contar, não, tem mais, né? Tem mais, né? Você falou que você nasceu num berço musical, assim. Sim, você ouvia muita música no seu ambiente familiar. Sim. Ouve ainda? Ouço muito. Minha mãe canta o tempo inteiro. É mesmo? Quais são as suas referências, assim? O que você ouvia na tua infância que marcou a tua vida? Porque a musicoterapia traz muito isso, né? Sim. A gente tem uma trilha sonora e a gente ouvia subjetivamente tudo que os nossos pais ouviam, todo aquele ambiente familiar. O que você acha que você trouxe disso? A primeira coisa quando se pergunta isso, eu lembro da minha mãe cantando, né? Minha mãe gosta de cantar erudito, né? Então eu lembro minha mãe cantando Ave Maria de Gounod, né? Então, assim, é uma coisa que eu não esqueço, porque ela cantava isso para eu dormir até, né? E era muito interessante, sabe? E ela gosta muito de fazer muito vibrato e tal, então
para mim a referência maior assim é a minha mãe, sabe mesmo, né? E claro, né, a gente tem toda essa questão de influências musicais, obviamente, né? Eu cresci, na verdade, dentro de uma família católica e descobri muito cedo a renovação carismática, então eu me envolvi muito também com músicas, né, de cantores católicos como as suas músicas, né? Que honra fazer parte dessa sua trilha sonora. Isso é muito legal, assim, sabe, de poder ver, assim, que, por exemplo, você é uma pessoa que é uma referência para nós nacional também, mas que permanece, sabe? E isso me alegra muito, porque as suas músicas continuam ainda contribuindo na minha história, né? Então, a sua poesia que você colocava desde então, às vezes no começo talvez nem tinha tanta as músicas, mas o que você escrevia já me tocava, né? Então, referências assim, não é puxar saco, né? Mas a gente tem... Nossa, eu tô até com vergonha, né? Temos de você, tem muita referência também da Ziza, sim, né? Gosto muito da Ziza. Um grande nome da nossa música católica, né? Ziza Fernandes, sim, uma amiga querida. E aí, enfim, a Ziza fez grande parte da minha história, da minha trilha sonora, como você disse, né? Eu escutava muito ela, às vezes imitava ela cantando em espanhol, queria aprender espanhol igual ela. Vendo uma pessoa motiva, como motiva a outra, né? Como a gente também passa a ser estimulador de outro. Sim, né? sim. Também é uma forma de cuidar. Sim, é verdade. E é isso, na verdade. Aí vieram outros, né? Claro, quando entrei no conservatório, Elis Regina, né? Aí a gente foi ampliando mais também esse conhecimento também com muita qualidade que a gente já explorava, né? A gente já conhecia da música católica o que era possível, né? Que era extraído desses grandes cantores também. Mas quando a gente vai para o conservatório, a gente vê aquilo mais... A gente aprofunda tanto em algumas coisas, muito, né? A gente muito, aprende né? teorias. Sim, sim. Tá curtindo, entretanto? Hoje o Márcio Cruz aqui, os meninos que eu acompanho. Tá curtindo esse som? Tenho certeza que você pode contribuir também. Escreve pra gente, manda e-mail, fala o que você tá achando do programa Entretantos. Aqui é música, é informação, é psicologia, é saúde mental. E a gente pode encerrar esse bloco com mais uma música de vocês? Claro. Vamos lá, Márcio? Vamos lá. Esse CD aqui, depois do break, a gente vai falar um pouquinho e vai falar do seu projeto Acalanto também. Oh, legal. Fica com a gente, vamos lá. Os dias se passaram, mas você continuou. Quando todos foram embora, só você não me deixou. Pedi tantas respostas, mas eu não soube escutar. Eu não soube ouvir, eu não sei ouvir. Eu só sei que eu nasci pra te adorar. Eu só sei que eu nasci pra te servir. Nem a onda ou a tempestade vão nos separar. Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim, de mim. Os dias se passaram, mas você continuou. Quando todos foram embora, só você não me deixou. Pedi tantas respostas, mas eu não soube escutar. Eu não soube ouvir, eu não sei ouvir. Eu só sei que eu nasci pra te adorar. Eu só sei que eu nasci pra te servir. Nem a onda ou a tempestade vão nos separar. Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim, de mim.
Eu só sei que eu nasci pra te adorar. Eu só sei que eu nasci pra te servir. Nem a onda ou a tempestade vão nos separar. Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim, de mim. Oh, 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 de mim. Oh, 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 de mim. Oh, 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 de mim. Resgatado por tua cruz, fui comprado por ti, Jesus. Nada vai nos separar, teu amor não mudará, teu amor não muda, teu amor não falha, teu amor não cansa, teu amor não falha. Eu acredito que nossa história não tem fim. Tuas promessas são minha segurança aqui. Oh, 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 por ti eu me apaixonei, os meus planos te entreguei. Nada vai nos separar, teu amor não mudará, teu amor não muda, teu amor não falha, teu amor não cansa, teu amor não falha. Eu acredito que nossa história não tem fim. Tuas promessas são minha segurança, que eu acredito. Eu acredito que nossa história não tem fim. Tuas promessas são minha segurança aqui. Eu acredito que nossa história não tem fim. Tuas promessas são minha segurança aqui. Eu acredito que nossa história não tem fim. Tuas promessas são minha segurança aqui. Oh, 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 oh.
E já estamos de volta com o nosso Entretantos pela Rede Evangelizar. Hoje nós estamos falando desse cuidado, da música como cuidado, da música como profissão, com o nosso querido cantor, amigo Márcio Cruz. Com essa banda gostosa. Nossa, que som gostoso, Márcio. Muito bom, né? Quanto tempo já faz que você lançou esse CD aqui, Nasci Pra Te Adorar? Isso, vai fazer já uns 2 ou 3 anos e alguma coisa. E Vozens, né? Dizem que a gente fala Vozens quando As passa composições são suas? São minhas. Tem uma música da Helena Ribeiro, mas algumas parcerias também, né? Com o produtor, mas a grande maioria minha. Você sempre prezou assim, pela qualidade? Você sempre estudou música para trazer o melhor para as pessoas? Sim. Tem muita gente que fala assim, até, ou você ama o Márcio ou você odeia o Márcio, porque ele é muito exigente. Você faz né? preparação de cantores também, não faz? Também. Por isso que as pessoas falam que você é muito exigente. E assim, eu acredito que se a gente for fazer algo, a gente tem que fazer o melhor ou não fazer, né? Até tem aquela famosa frase de São Francisco, né? Se quiseres servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, né? Sim. Então, eu acredito, assim, que mesmo que demore tempo, que a gente sabe, você sabe muito bem que o CD é praticamente uma gestação, né? E é um trabalho realmente danado, assim, né? E esse CD, por exemplo, a gente fez uma música por mês, porque a gente estudou referências, a gente estudou a própria composição, o que a gente poderia colocar de elementos, né? Não é aquela coisa assim, sabe, a gente precisa fazer para vender, não, mas é aquela coisa que a gente precisa fazer para realmente tocar, cuidar, né, do Sim. outro, né? E cuidar da gente também, porque o primeiro ouvido que está mais perto da gente é o nosso, né? Então faz parte. É um pensamento tão nobre quando você faz alguma coisa que você transpõe o seu dom pensando no outro, né? E aí a gente fala de um grande outro, né? Que é Deus. Sim. Então a gente atinge tantas outras pessoas que também acreditam e a gente usa a música como instrumento. Sim. Esse seu projeto Acalanto, conta um pouquinho, tem a ver com esse cuidado que você traz, com esse pensamento de atingir as pessoas, levando-as para um bem maior? Como é que é o projeto? Sim. O que acontece? No conservatório, eu fiquei 4 anos, né, antes de fazer a graduação em música e tal. Eu percebia que era a mesma coisa, né? Era aquela coisa bem quadradinha, técnica assim, aparelho fonatório e tal, vamos aprender. É necessário. Anatomia, né, e tal. É preciso aprender isso tudo. Sim. Mas eu via que as pessoas, elas não aprendiam, e nem eu às vezes aprendia, né? E aí eu comecei a ir um pouco para o lado da pedagogia também, porque eu trabalhei na PUC um tempo, na defesa pelo direito ao brincar na primeira infância, e a gente explorou um pouco das culturas, tanto a cultura infantil e também de outras categorias geracionais, né? Mas especificamente a infância, né? A voz da criança, né? A criança tem sido ouvida, né? De que maneira? E aí eu comecei a pensar um pouco, diante daquilo que eu vivia e estudava, porque trabalhando pela PUC os maristas são bem, né, exigentes, né? Então às vezes passava a noite estudando e eu ficava pensando assim, nossa, depois que eu tive contato ainda com os livros de Francisco Tonucci, né, que é incrível, né? E mostrava, por exemplo, aquela coisa escolarizada, né? O rádio studiorum lá de trás, é assim, assado, todo mundo um sentado atrás do outro, né? Tipo, e é uma coisa até que eu brinco. Se, de repente, um sujeito lá da antiguidade, ele, tipo, for transportado para o dia de hoje, o único lugar que ele vai se sentir bem é dentro da sala de aula, porque nunca muda, né? Sim, é verdade. A sala de aula sempre está igual. E Francisco Tonucci trazia umas coisas muito interessantes, que era, por exemplo... e nunca mais vou esquecer disso, um quadro, um desenho que ele fez, e era assim, o professor estava desenhando um pinheiro e as crianças todas em volta, né, e ele falando sobre a floresta, sobre as árvores e tal, e aí tinha uma janela atrás cheia de árvores, né, do lado de fora. Sim. E aí eu comecei a pensar, caramba, né? Tipo, faz muito sentido isso, né? A experiência, né? Por que ficar dentro ali ensinando, desenhando, se pode levar lá fora e viver essa experiência? Então o Acalanto, na verdade, ele vem com uma proposta de levar a pessoa mesmo à experiência, à ressignificação, né? A
a entender um pouco do som interior, né, para depois, se de repente não consegue fazer com a própria técnica que a gente aprendeu, né, meio escolarizada, assim, passear um pouco por esse grande banco de dados que é a mente, como Vygotsky falava, né, banco de dados mesmo, e de repente trazer um som lá da infância, que, por exemplo, preciso elevar o palato, de repente... Você misturou a técnica com essa... Isso, né? É bem isso. Com esse movimento da alma, né? Uhum. E, assim, quando eu ouvi o seu projeto, por exemplo, o Acalanto, eu me lembrei de uma musicoterapia pré-natal que a gente tem, quando você faz todo um trabalho com a mãe, né? Dentro, e a criança dentro, durante todo esse processo gestacional, a mãe expor a esse movimento. Eu acho que você sentiu um pouco disso também na sua infância, quando você trouxe, que você tinha todo esse universo, né? E assim, a musicoterapia tem esse alcance antes da criança vir ao mundo. Então, quando você consegue, no Projeto Acalanto, retornar essa criança que a gente tem interna, né? Além do sonoro, mas essa alma que vai sendo construída dia após dia, né? Por isso que você fala de cuidado, mas eu acho que assim, a sua própria pessoa, quando você chega no ambiente, você já cuida. Porque o teu olhar é acolhedor, o seu sorriso é acolhedor, né? A tua música acolhe. Quer dizer, eu acho que está muito além do que a gente pode até perceber, né? Está na luz que a gente emana. Né? E isso que está a responsabilidade, né, de estar nesse mundo, né, onde você se propõe a fazer uma música, onde você se propõe a atingir o outro, a alma do outro. Né? E hoje você está conciliando isso, assim, né? Isso é muito bacana. E você tem uma história, tem um projeto todo que já está na ativa, né, Márcio? Eu já te conheço já há um bom tempo, a gente se encontrou em alguns, naquele ensaio da jornada mundial. Quer dizer, você lembra que a gente uma vez fez uma entrevista na rádio do programa Ensaios? Sim, sim. Nossa, foi muito bacana, eu nunca me esqueci. Assim. Quando a gente fez o lançamento do Entretantos, eu falei, eu quero chamar o Márcio, porque eu conheço esse trabalho seu singular de trazer o ser humano para mais perto. Que bom. Isso é muito legal. Você nunca perca a esperança no que você faz. Que bom. É uma honra para mim. Você estava me falando um pouquinho dessa dificuldade da estrada, né? Muitas vezes de você... Mas hoje nós temos plataformas digitais, né? Seu trabalho está disponível nas plataformas digitais? A gente consegue achá-lo? Consegue achar mais nos clipes, né? Você falou que você lançou um clipe. Na verdade, as 4 músicas que a gente cantou, vai cantar do programa, né? 2 que a gente já cantou, que a gente trouxe para o programa. 2, as 4, na verdade, tem clipes já na internet, né? Então, a gente disponibilizou dessa maneira, até mesmo para não comercializar tanto ela, né? Então, hoje em dia, se quer baixar, você vai lá no YouTube e baixa. Já tem o bom e tem o ruim dessas coisas, né? Eu gosto bastante de pegar um CD, abrir, ver ficha técnica, né? Sou da época do livro ainda, que a gente vai lá e pega e sente o cheiro. Gosto de riscar, né? Fazer anotações, exatamente. Mas ainda bem que a gente tem essa possibilidade, e para muita gente que não tem o alcance, né, de comprar o teu CD, vai te ouvir, vai te conhecer. Queria que você deixasse seus contatos aí, das suas redes sociais, para as pessoas te conhecerem mais, te seguirem, te acompanharem. Então as pessoas podem me encontrar pelo www.marciocruzoficial.com.br, né? Lá tem tanto o Instagram, que direciona já para poder seguir ali, o Facebook também, né? E o YouTube também para poder ver os clipes e tudo mais. Mas também estou bem disponível assim no Facebook, se eu colocar Márcio Cruz lá você já encontra, né? Estamos aí na estrada e é bem fácil de me achar. Que bom, Márcio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Você é sempre muito bem-vindo aqui na TV Evangelizar, no nosso Entretantos. Muito obrigado. E entre tantos você é singular. Obrigada. E você também. Viu? A gente se encontra certamente outras vezes. Com certeza. A gente vai ouvir mais uma música, vem um break. No próximo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho de saúde mental. Aguarde. Te encontrei, foi naquele inverno, confessei os meus sonhos e na cruz deixei. Cada
te entreguei. Tu trocaste minha dor por sorrisos. Minhas redes eu deixei por ti. Teu amor foi que escolhi pra ser feliz. Cada lágrima que eu te entreguei, tu trocaste minha dor por sorrisos. Eu te entrego, ó Deus, minha história, ó Deus, os meus medos, meus segredos. Cada lágrima que eu te entreguei, tu trocaste minha dor por sorrisos. Sempre te amarei. Não vou viver como alguém que só espera um novo amor. Há outras coisas no caminho onde eu vou. Às vezes ando só, trocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que não abro mão. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar esse lugar e eu vou lembrar você. Mas tenho ainda muita coisa pra arrumar, promessas que me fiz e que ainda não cumpri. Palavras me aguardam tempo exato pra falar, coisas minhas talvez você nem queira ouvir. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar esse lugar e eu vou lembrar você. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar esse lugar e eu vou
música linda, fala tanto da história singular de cada um, particular. É isso que a gente traz no programa Entre Tantos. Nesse terceiro bloco, a gente sempre fala de algo que é para você, é informação. É para você que muitas vezes está num cotidiano que está sendo conivente com uma questão do outro e não consegue falar, não consegue ajudar. Então a gente convida sempre o Dr. Sérgio Lima. Obrigado pelo convite. Que é psiquiatra. Isso. Nos informa alguns temas da doença mental, da psiquiatria em geral, como uma forma de te ajudar a não ter preconceito, né? A desestigmatizar essa coisa de vamos procurar ajuda, vamos procurar um psiquiatra. Exatamente. Né? E em outros programas a gente já falou de dependência química, já falamos de depressão. Hoje a gente queria falar de complementariedade na saúde mental. Eu queria, Sérgio, que você explicasse para o nosso público o que é isso, o que vem a ser. Então, complementariedade é quando, de repente, alguém está sofrendo um problema psiquiátrico e alguém da família, às vezes é a própria família como um todo, ou às vezes um indivíduo, ele de alguma forma abafa o sofrimento que essa pessoa está levando. Então, um exemplo bem interessante é um garoto que de alguma forma tem uma atitude meio cleptomaníaca, furta coisas da família, por exemplo, numa festa. E a mãe descobre e esconde isso. E tenta dar um jeito de devolver sem falar que foi o garoto que fez isso, né? Esse é um bom exemplo disso, de uma atitude cleptomaníaca, né? Ele está roubando alguns objetos e ela está complementando, né? O pessoal do Narcóticos Anônimos, que trabalha muito com dependentes químicos, eles falam do codependente. Sim. É uma esposa que, de alguma forma, mantém o paciente sob conflito. Quando ele para de beber, ela cria uma confusão, uma discussão, e ele volta a beber. E eles dão esse conceito de codependência. Para nós, em psiquiatria, né, do ponto de vista mais científico, isso seria uma complementariedade. Se os pais, por exemplo, passam a observar que a criança faz isso repetidamente, né? E eles passam a ser coniventes com essa situação, como uma forma de proteção da criança, isso pode ir para a adolescência, a pessoa pode dar continuidade a isso, né? Exatamente. E isso que é o problemático da complementariedade, né? Ele mantém um sistema, né, um funcionamento doentio por muito tempo, né? E às vezes até causando tragédias, problemas, né? Como eu havia comentado, né, quando a gente falou sobre dependência, existe uma espécie de codependência no familiar, né? Então, uma esposa que, quando o paciente melhora, né, para de usar drogas, ela cria uma situação do nada, né, e ele volta a usar drogas, né? O pessoal do Narcóticos Anônimos chama isso de codependência, a gente chama isso de complementariedade. Então, de alguma forma, o sofrimento, ela naturalizou de tal forma que quando ele melhora, ela não consegue acompanhar essa melhora. E aí vai criar situações exatamente para ele poder recair e aí voltar ao sistema doentio, né, e adoecido, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem noção que está fazendo isso, né? Com certeza não, e o objetivo nosso aqui de a gente conversar um pouco é também esse, né? O nosso telespectador aí em casa, ouvindo, possa pensar um pouco essas atitudes, né? Porque é muito grave quando isso acontece, né? Porque vai postergando um adoecimento e em psiquiatria, assim, quanto mais tardio é o tratamento, mais tempo vai precisar para melhorar. Então, o paciente está há 20 anos em casa, sem sair, a família mantém esse sistema de... Quer dizer, ele está chegando lá aos seus 50 anos, os pais já são idosos e ele perdeu uma vida, né? Uma vida ativa, né? Se a gente pensar desde os 30 aos 50, por exemplo, né? Eu já vi situações assim, né? E vi situações de complementaridade muito interessantes também com o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquelas pessoas que têm rituais, né? Tinha uma cliente, quando eu era residente, que ela tomava muitos banhos demorados, né? De 4, 5 horas de banho. E a família se organizou para todo mundo tomar banho antes e deixar ela tomar o banho de 4, 5 horas. A conta de água era altíssima, mas eles estabeleceram esse sistema, entendeu? Então, criou uma certa complementariedade do sistema familiar como um todo. E aí muitos devem estar perguntando, o que a gente faz com isso, né?
a ideia é procurar um profissional de saúde mental, né, que possa te orientar, porque a concepção nossa é de que isso acontece porque tem um sistema montado, né? Então, o rapaz que está lá roubando, se a mãe, de alguma forma, tem uma atitude diferente em relação a esse roubo, se você fizer isso de novo, eu vou contar para as pessoas que estão sendo roubadas, né? De alguma forma, ele para de fazer isso ou ele busca ajuda. Sim. Né? Agora, quando fica nesse sistema complementar, todos ficam adoecidos, todos sofrem, inclusive o próprio paciente, né? Porque ninguém gosta de sofrer de um problema psiquiátrico, muitos têm vergonha do problema psiquiátrico, né, que tem. Então, eles precisam de ajuda. Então, é importante que os familiares levem ele para buscar ajuda, né? Então... o que a gente nota muito nesse aspecto da repetição que você mencionou do banho, né? As pessoas às vezes têm mania de repetir e nunca o outro consegue dizer que você está fazendo aquilo. Por exemplo, constatar se fechou a porta 10 vezes antes de sair de casa, assim. Às vezes a família percebe, fala e a pessoa não consegue mudar isso, né? É uma rotina que se estabelece. Como, por exemplo, como que a família permite que todo mundo tome banho antes, né? Uhum. Realmente parece que é um traço, né? É um traço, assim, uma raiz de um problema que se expande para a família toda. Acaba sendo uma patologia de forma geral da família, né? Ou de quem convive mesmo, casais, amigos. Acho que até a gente pode falar mais à frente sobre TOC, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, que é um quadro bem difícil, mas a gente encontra muita complementariedade com o TOC, por isso que eu falei. Porque é um quadro que parece meio uma maniazinha diferente, o cara tem uma personalidade um pouco diferente, mas pode causar muito prejuízo, né? Porque assim, o indivíduo normal, ele pode apresentar alguns rituais, algumas manias, vamos dizer assim, né? Mas quando ele apresenta isso de uma forma intensa, que faz ele sofrer, ou faz alguém da família sofrer para dar conta disso, ele já se caracteriza como um transtorno psiquiátrico mesmo, e deve buscar ajuda, deve buscar um profissional de saúde mental, né? E os familiares buscando, né, isso que a gente observa muito com dependente químico, então o cara tem uma dependência química, ele não consegue buscar ajuda, aí a família marca um horário, a gente conversa com ela, é impressionante porque vai mudando o sistema, né? E essa é a concepção que a gente tem. Quer dizer, se instaura um sistema de feedback negativo, né? Então as pessoas vão criando uma espécie de adaptação a alguma coisa que não é para se adaptar, que não é normal. Quando os familiares nos buscam e começam a ouvir orientações de como não proceder, esse sistema começa a quebrar, né? E a pessoa começa a sofrer mais, e aí ele vai buscar ajuda. Sim. Então, quem é esse doutor Sérgio que está conversando com a minha família, que eles estão mudando o jeito deles de ser, deixa eu ir lá conhecer ele. Sim. E é isso o objetivo nosso. Vai tratando a família de forma geral. Exatamente. Né? Quanto mais rápido você perceber isso, por exemplo, numa criança, né, que é muito agressiva, claro que a gente não pode ir para os extremos dos diagnósticos, né? Por exemplo, a criança é muito agitada, aí você já coloca o rótulo na criança que é hiperativa. Isso. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para o olhar. Quando a gente falou nos blocos anteriores, desse olhar singular para o outro, desse cuidar do outro, eu acho que a complementariedade está muito nisso. De você perceber com quem você convive, se a pessoa tem atos repetitivos, né, atos compulsivos, se faz algo que você acha meio estranho e você fala, não vou procurar ajuda porque pode ser o jeito da pessoa, pode ser uma questão também. E geralmente quem complementa sofre, Carla, sofre emocionalmente. Né? Ela se incomoda com aquilo, né? Com aquela repetição. E esse é um bom sinal para o familiar perceber que está sendo complementar. Porque ninguém é para sofrer, quer dizer, um grupo familiar é para ser uma coisa alegre e boa e gostosa, né? Sim. Quer dizer, se você escolhe uma pessoa para ser sua companheira ou seu companheiro, é porque você gosta daquela pessoa, o seu convívio é bom. Agora, se você escolhe e começa a sofrer com isso, é sinal de que está tendo alguma complementariedade aí. Tem algo e que errado. daí, exatamente, talvez seja o caso de você buscar ajuda até para se entender e, de repente, sugerir, né, para o parceiro, ou para o companheiro, ou para o irmão, ou para o cônjuge ali, de como se cuidar, né? É isso aí, tá vendo? Entretanto, traz informações para você, perceba o outro, note, e é preciso que você saiba viver bem, sempre com muita paz interior, busque sua fé, renove-se e não deixe de buscar uma ajuda profissional quando você sentir ou perceber essa complementariedade que nós falamos hoje no Entretantos.
Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Obrigado a você, Carla, e estaremos aí sempre. Até a próxima semana. Fala para o pessoal aí mandar e-mail para a gente com sugestão de tema, né? Que acho que é interessante, né? O e-mail está aí no seu GC, manda um e-mail para nós, sugerindo o que você quer saber, ou qual é a informação, ou se você percebe que isso acontece na sua família ou nos seus amigos. A gente vai ler, com certeza, e vai ser muito bem recebido. Fiquem com Deus, até a próxima semana, Entretantos, na Rede Evangelizar. É preciso saber viver? Janaíne Pavani com a gente. Vamos lá, cantemos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.